Bem-vindos ao INQ Podcast. Esse podcast que é feito para você, profissional da área da saúde, onde a gente vai trazer muitas novidades e muitas experiências legais para compartilhar com você. Hoje a gente está com um convidado super especial, o Dr. Helder Rocha, que é um grande amigo e parceiro, médico ortopedista, especialista em cirurgia de joelho aqui no estado de Goiás. E ó, foi um desafio trazer ele aqui, hein? Mas conseguimos trazer para que ele possa compartilhar conosco um pouco da experiência dele e essa interação entre essas duas áreas que são tão complementares. Bem-vindo, Dr. Helder Rocha, que prazer ter você aqui. Prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Muito obrigada, doutor. E, doutor, eu queria, antes da gente entrar em assuntos mais específicos, eu queria te perguntar, por que você escolheu medicina? Onde é que estava esse momento na sua vida que você optou para ir por essa área? Sempre foi um desejo, desde o início? Não sei se era um desejo, eu acho que foi natural. Sou do interior de Goiás, sou de Goianésia, pai advogado, mãe educadora. Eu acho que nunca teve uma predileção por área, mas eu e meus dois irmãos acabamos fazendo medicina. Vocês são três? Eu sou o mais velho, tenho o meu irmão do meio que é psiquiatra e o mais novo é anestesista. Então, os três filhos fizeram medicina por vocação? Eu acho que sim. Na época aqui em Goiás só existia a Federal de Goiás. Eu lembro dessa época. Né? A gente só formava 110 médicos por ano. Olha isso. Uma realidade totalmente diferente da de hoje. Então, você saía do interior, vinha estudar na capital. Você veio mais novo, 14 anos. Hã? Você veio mais novo para cá para estudar? Vim com mais ou menos 14 anos de idade. Vim no segundo ano do segundo grau. Uhum. Tive a sorte de passar no terceiro ano. Olha Meus só. dois irmãos não tiveram a sorte, tiveram que fazer cursinho. Uhum. Então, mas assim, a Federal já era quase inatingível para nós, né, na época, quem estava no interior. Mas as coisas foram acontecendo de uma forma muito tranquila. E você decidiu pela ortopedia durante a faculdade ou também já era um desejo de antes? Na verdade, ortopedia apareceu como uma opção para mim de uma forma muito diferente, né? Eu pensei sempre em cardiologia, cirurgia cardíaca. Tanto é que eu até comecei uma residência em cirurgia cardíaca e abandonei e fui para ortopedia, que era a minha segunda opção. Eu vi uma cirurgia num plantão, um dos primeiros reimplantes de perda de membro que um staff meu, né, um chefe meu da época, o Dr. Mário Quai, fez numa criança e teve um excelente resultado. A criança amputou o braço, ele reimplantou o braço dela e o braço é funcional. Eu acho que isso me levou para fazer. Te encantou, né? Sim. Olha só. E aí dentro, então, olha só, gente, o que a gente está comentando isso? Então, a gente veio com uma macro especialidade, ele fez a medicina, fez a ortopedia, e dentro da ortopedia, a cirurgia de joelho. Sim. E quando é que o joelho entrou na sua vida, Helder? Na ortopedia, você tem muitas opções. Uhum. Você pode fazer ortopedia geral, você pode pensar em osteometabolismo, né? Metabolismo ósseo, pensar em doenças correlatas, o que te aproxima muito do reumatologista. É verdade. E você pode fazer uma área de atuação específica onde você vai atuar cirurgicamente mais naquele segmento. Pé e tornozelo, joelho, quadril, coluna, mão e ombro e cotovelo. Então, são áreas distintas, né? Sendo que, como especialidade mesmo, especialidade, subespecialidade, o que existe é a cirurgia da mão e da coluna. Essas que são como se fossem reconhecidas. Especialidades reconhecidas. Uhum. As outras são áreas de atuação. Área de atuação. Existe um movimento para que tudo vire uma subespecialidade, mas atualmente é a área de atuação. Uhum. E por que você escolheu o joelho? Pela resolutibilidade, pela rapidez, por devolver fácil qualidade, movimento, satisfação, acho que é por aí. E é muito legal mesmo, né, Helder? Sim. Sabe que isso comigo aconteceu também da mesma forma? Eu também queria fazer cardíaca um tempo, quando eu estava na faculdade. E aí eu conheci também uma grande inspiração para mim, que foi o Dr. Mauro Machado, que foi meu professor na faculdade. Então ele falou para mim, Jerusa, vamos fazer reabilitação de joelho. Eu falava, não gosto, eu gosto de cardíaca. E ele falava, primeiro experimenta, depois você agradece. E aí eu me encantei também pelo joelho. Por isso que você falou, por ser rápido, por trazer uma satisfação tão pessoal, qualidade de vida. É tão importante, né, Helder, quando a gente consegue trazer o paciente para devolver a função, né? Sim, sim.
Isso é o mais importante, né? Isso é o mais desafiador da nossa carreira, né? Helder, e dentro, falando de desafio, hoje me fala um pouquinho assim, dentro do seu mercado. A gente fala que dentro da fisioterapia, da educação física, o mercado está muito, entre aspas, saturado, sabe? A gente fala que tem muitos profissionais, também muitas faculdades soltando muita gente para o mercado com pouca qualificação profissional ou com muito baixa qualificação. Depois da pandemia, muitos cursos que surgiram online, os cursos híbridos foram deixando de trazer uma qualidade muito específica para o profissional da saúde e fazendo com que isso seja muito mais assim, amplo, a toque de caixa. Dentro da sua área também é dessa forma? Como é que você vê o profissional que está sendo formado hoje? Na verdade, eu não acho que é só dentro da ortopedia, é dentro da medicina, né? Uhum. Inicialmente. Como eu falei, na minha época tinham 110 vagas para medicina em Goiás. Uhum. Hoje, se eu não me engano, são mais de 1.500 por ano. Olha né? só. Em 25 anos, né? Coisa eu vou demais. fazer 26 anos esse ano de formado. Em 25 anos, aumentou isso mais de 1000%. Eu acho que essa política tem que ser repensada. E não é por reserva de mercado. É pela qualificação que fica ineficaz. Você não consegue aportar ou não consegue dar a qualidade necessária e nem subsídio. Você não dá um hospital, você não dá paciente e você não dá o tanto de doença que esse aluno ele tem que ver para se formar. É muito temeroso a pessoa ter que aprender depois de se formar. Então, o ideal é que a formação ela consiga ensinar pelo menos 80%, 90% que esse profissional vai precisar depois, né? Eu acho que ninguém sai sabendo tudo, mas sabendo nada, esse é o problema. É complicado, né? E você vê isso dentro da sua preceptoria, nas residências que você acompanha? Sim, a gente... O nível do profissional está diferente. Tudo mudou, né? Tudo mudou. Mudou o nível, mudaram as relações, mudou um pouco. Isso é ruim falar às vezes, parece que você está fazendo uma acusação, não é? Mas talvez o compromisso mudou, sabe? Eu acho que ninguém tem a ideia real de que é isso que você vai fazer pro resto da sua vida. Não tá com aquela segurança mais no coração. Sim. Ele não sabe nem se é isso que ele vai fazer, se é isso que ele quer, né? E às vezes ele tá lá meio de paraquedas, assim, sabe, experimentando. Sim. Para depois ele optar realmente por isso, né? Isso. E esse é um desafio também para nós, Helder, na nossa profissão também. Dentro da minha área, especificamente da fisioterapia, eu comentava sobre isso no último podcast, que eu falava, a minha dificuldade maior hoje, enquanto profissional, que também emprega, né? É lidar com esses profissionais da geração Y e Z, muito mais Y do que Z, né? Ainda agora formados, né? Que não querem saber de nada, né? Eles não querem se comprometer. Então, como você está dizendo, é raro a gente ver os que se comprometem, mas é muito mais comum a gente ver os que não estão com o coração ali. E aí a pergunta para mim é, todas as vezes, Jerusa, qual é a área da fisioterapia que vai dar mais dinheiro? Você ouve essa pergunta de vez em quando? Qual é a área da medicina que dá mais dinheiro? Especialmente para quem ainda não está na profissão. Você ouve isso, Helder? Na faculdade a gente fica mais hoje, eu especialmente, a gente fica mais com os residentes. Então quem já está na ortopedia, né? A nossa relação com os alunos da formação é muito pequena. Mas existe uma tendência dentro da medicina e dentro da ortopedia de buscar uma área que seja rentável e que dê pouco trabalho. Esse é o desafio, né? Quero ver equilibrar esses pratos. Eu acho que é equilibrar uma bola em cima da outra, na verdade. Nem prato, né? Esse é o desafio, né, Helder? Porque as pessoas não querem trabalhar, mas querem ganhar dinheiro. E aí a conta não fecha, né? E lá no começo da sua profissão era assim? Você trabalhava pouco e ganhava muito ou era o contrário? Ixi, trabalhei demais. Dava plantão umas 3, 4 vezes por semana. Por semana? 3, 4 vezes por semana. Eu acho que era isso. Demorei uns 5 anos, mas aí parei. Plantão era uma coisa que não dá. Para mim, não dá mais, não né? dá. Entendi. Então a mágica não aconteceu de repente, não? São 25 anos que você falou? De formado, eu formei em 98, né, na Federal. Então a gente até não fizemos uma festa ano passado, vamos fazer essa. Né? Vamos fazer a festa de 25 anos esse ano. E nesses 25 anos, você depois da medicina, você faz os 3 de ortopedia e depois fica 1 ano fazendo joelho, né? Então são 5, 9 anos. 9 anos
Para fazer joelho. Para fazer joelho. Uhum. Para fazer joelho. E depois disso, na verdade, dentro do joelho, existem muitas nuances, né? Olha que interessante. Tem a pessoa que faz mais medicina esportiva, tem pessoa que faz mais traumatologia, tem gente que faz só consultório clínico e métodos menos invasivos. E tem quem faz a degenerativa, que são as doenças do envelhecimento. As osteometabólicas, né? Mais degenerativo, envelhecimento mesmo. Reumato. Isso, artrose, deformidade, isso. E, Helder, se você fosse hoje, assim, eu sei que você tem filho ainda pequeno aí para entrar na faculdade, né? O Heitor. E o Heitor já falou para você o que ele quer fazer da vida? Não, acho que ele quer ser o Elon Musk, mas... Olha a cabeça dessa galera, né? Mas se você fosse hoje dar um conselho para um adolescente, para um jovem aí que queira fazer medicina, medicina ainda é o curso que todo mundo pensa que é o curso que dá dinheiro fácil, que eu não preciso trabalhar, que eu não preciso só de formar lá na graduação já vai me dar uma certa rentabilidade. Como é que é essa ilusão aí na sua cabeça? O que eu ouço hoje não é assim, né? O mercado, para mim, é diferente do mercado para quem está entrando. Está entrando agora. As pessoas não têm a facilidade que eu tive há 25 anos atrás. Até os plantões não têm essa facilidade de serem conseguidos. Eu acho que tem muito profissional hoje em algumas áreas, né? Algumas áreas que eu estou falando, áreas geográficas. Uhum. Vamos falar Goiânia, Brasília. Existe muito profissional para pouco local de empregabilidade. Eu não estou falando que é nulo isso, mas você tem que procurar bem, tá? Isso vai depender de uma demanda local, né? Se essa cidade que você está é um polo que atrai ou não de pessoas de fora também. Então, eu acho que em tudo tem que ter um estudo logístico para falar se existe ou não. Agora, Goiás, formando 1.500 médicos ano, eu acho que daqui a pouco fica difícil. Overbooking. Um overbooking. Um overbooking, olha que loucura, né? Eu tô te perguntando isso, Helder, porque na semana passada nós falamos muito sobre isso, né? As pessoas às vezes entram numa profissão, e especialmente a medicina, que é o sonho de muita gente, né? E às vezes é o sonho do pai, é o sonho da família. Muitas vezes ele também entra por uma ilusão e não percebe o jeito que está o mercado agora, né? Que a gente ouve muitas coisas, como você mesmo está dizendo, né? Então é importante esclarecer, porque assim, às vezes um sonho que pode se tornar um pesadelo lá na frente, né? Eu acho que vale a pena se for um sonho, mas se for um sonho da pessoa. Se for um sonho de outra pessoa, um desejo de outra pessoa. Um desejo, uma demanda, uma necessidade de satisfazer outra pessoa, acho que não é legal. Ninguém mata a sede de outra pessoa bebendo água por ela. E é verdade. Tem uma amiga minha que fala isso de vez em quando. E, Helder, pensando então especificamente agora na cirurgia de joelho, vamos falar de lesões, né? Eu sei que você é um cara que joga golfe, né? Um atleta mesmo que gosta de jogar golfe. E dentro da sua prática clínica diária, pensando especificamente no joelho, entrando um pouquinho mais nessa parceria da reabilitação com a ortopedia, quais são as lesões mais comuns que você vê hoje na sua clínica diária, no seu consultório? Assim, na minha clínica, no meu consultório, o que eu vejo é lesão de esporte mais corriqueiro, futebol, né? E um aumento expressivo nos últimos anos do beach tênis. Beach tênis está aumentando demais lesão. Futevôlei sempre teve lesão, muita lesão que as pessoas não identificavam, mas existe muita lesão no futevôlei. Então, o esporte de areia não é isento de lesão, muito pelo contrário. Sobrecarga mecânica em cima da articulação, geralmente apoio monopodálico, é muito importante. Então, tem muita lesão. Então, o futebol é, sem sombra de dúvida, o líder de tudo, né? E depende do nicho de público que você está atendendo. Você começa a ver muita lesão até no esqui. Muita gente que vai esquiar 1, 2 vezes por ano e machuca, né? Porque talvez a gente não faça também o treinamento específico para o gesto esportivo, né? Treinar gesto esportivo para prevenir essas lesões, né? Eu acho que essa é a grande questão. Então,
no futebol foi-se criado alguns treinamentos, gestos. Tem o FIFA 11+, 11 Plus. Você pode entrar na internet e olhar o treinamento lá. Alguns exercícios que se fazem para ajudar a não ter lesão. Mas isso não foi criado para os outros esportes. E eu acho que isso é interessante. Criar protocolos que sejam usados para prevenir lesão. Não depois de ter acontecido. Eu acho que o cara que quer fazer recreacionalmente, ele tem que pensar nisso. Ele tem que pensar em que ele vai se divertir, vai fazer um esporte e não vai querer lesar. Não é chegar jogando, né? Não é chegar jogando. Eu acho que se uma pessoa faz alguma coisa mais de 2 vezes por semana, a gente fala que é recreacional, mas é um pré-amador, já é uma coisa grande. Semana tem 7 dias. Se metade dela você está treinando, jogando... E no beach tênis, por exemplo, como você tem mesmo falado, aqui no estado de Goiás, a gente está experimentando isso, né? Um crescimento muito grande, né? Exponencial do número de beach tenistas sem preparo, né? E aí chega para nós com lesões mais graves, né? Porque ele não está preparado para jogar naquele tipo de piso, né? A areia é um piso que ela desafia. Sim. Às vezes as pessoas pensam assim, não traz impacto, mas será? Não traz impacto, mas traz mais instabilidade. Traz muito mais desafio para o corpo se adaptar, né, Helder? E aí a gente vê o tanto de lesão que acontece. Você tem que ter um controle biomecânico sensacional. A cinemática do movimento é muito mais complexa no beach tênis até do que, sei lá, no tênis simples. É muito mais complexa. A torção que você faz, a flexão de quadril, tornozelo, joelho, até de coluna é muito maior que no tênis. Aí todo mundo se engana, entendeu? Tênis, esteticamente, é uma coisa linda de se ver, né? Consegue-se muito mais velocidade de bola, energia, mas o beach tênis tem algumas coisas algumas posições, quando você vê na câmera lenta, você assusta. Assusta, a liberdade de movimento é muito maior, né? A análise cinemática, como você falou, quando a gente avalia, até mesmo, Helder, a velocidade, né, da raquete do beach tênis, ela é muito mais veloz do que a própria raquete do tênis, a capacidade que o atleta tem de absorção de impacto ali na hora que ele faz o golpe, né, entre aspas, a jogada é muito maior. A gente tem feito esses cálculos, sabe? Tem visto tanto que é mais desafiador mesmo. E, Helder, pensando assim, então o esporte que mais machuca, sem dúvida, é o futebol, talvez porque seja mais praticado. Estamos com números aí grandes de beach tenistas, até golfistas, né? Que você que é um praticante de golfe, mas você não lesiona, porque faz um trabalho de prevenção muito legal, né? Rodeio, né? Aqui em Goiás já pegou muita coisa de rodeio aqui em Goiás? Pacientes que praticam rodeio. O rodeio você pega muito esporadicamente. Eu acho que talvez trilha de moto você pega mais do que rodeio. Eu peguei rodeio porque parece que o nicho de paciente vai mudando, né, ao longo da sua vida. É verdade. Eu pegava muita gente do rodeio alguns anos atrás. Muito cara que montava em boi mesmo, que descia de cavalo na hora de laçar, de fazer bulldog. Então você tem que conhecer as diversas modalidades dos esportes para saber o que o cara está sendo solicitado em cada uma, né? E o que você pode ajudar. Isso é verdade. Você falando uma coisa, Helder, que a gente fala tanto para os nossos alunos, isso é importante. Você precisa saber conhecer o esporte, né? Não é que você tem que praticar, mas tem que gostar, não tem, Helder? Você gosta de esporte? Eu adoro. O que você tem feito atualmente? Tinha que fazer mais musculação, né? Eu já tô com 49, tá pesado. Eu tenho espondilite anquilosante, que é uma doença reumatológica, mas sob controle. Mas musculação é essencial, ter músculo bom é essencial. Ou musculação, ou um trabalho dinâmico, um trabalho personalizado, eu acho que é o ideal. Atualmente eu voltei a treinar jiu-jitsu, até por causa do meu filho mais novo. Que legal. E jogo golfe, né? Tento jogar umas 3 vezes por semana. Pensando nessa sua qualidade de atleta, então, que faz o jiu-jitsu, que é um esporte que a gente sabe que tem muita torção e muitas exigências articulares, especialmente quadril, né? Joelho, o jiu-jitsu exige muito isso. E pensando também no golfe, Helder, como que você, que eu posso dizer que é um cara que é praticante também da fisioterapia para quando você tem suas necessidades, como que você percebeu que a reabilitação te ajudou nesses 2 esportes? Na verdade, você tem que primeiro perceber que são esportes totalmente antagônicos, né? Fica parecendo louco, né? Parece que eu sou louco de fazer uma coisa nesse extremo e outra no outro extremo. Né? O jiu-jitsu é uma luta onde você tem um encurtamento violento. Você tem que ficar sempre curto,
Você não faz... quando você tem muita amplitude de movimento, é para fazer um gesto específico, é uma raspagem, queda, tal. Mas a maioria das vezes você faz muita força concêntrica, né? No golfe, não. O golfe é release. O golfe é movimento amplo o tempo inteiro. Então, nisso, quem não tem uma educação corporal, ou um trabalho corporal muscular, articular bem feito, você começa a fazer lesão de sobrecarga. Você vai fazer contratura muscular, você vai fazer lesão muscular, você vai fazer sobrecarga articular, lesão articular. Uma hora ou outra, você pode esperar que vai acontecer. Você só não vai fazer se você estiver jogando pouco, jogando mal. Ou lutando pouco e lutando mal. Não quiser fazer as coisas. Todo atleta lesa. Isso não é uma maldição. E eles sabem disso, né? Todo atleta lesa, mas todo mundo acha que é invencível, né? Acha que é Unbreakable, igual no filme. No filme, né? E quando você precisou, Helder, do trabalho de reabilitação, seu corpo melhorou em algum aspecto? Melhorou. O que você percebeu de melhora? Melhorou. Assim, com os anos eu parei de fazer muita coisa, alongamento, esse trabalho de amplitude de movimento articular, né? Estabilização de quadril, de coluna, que é essencial. Isso eu cobro dos meus pacientes também, né? A gente tem que saber que uma dor no joelho não é dor no joelho, às vezes é um problema no quadril, é um problema na coluna, às vezes o problema está no ombro, está na cintura escapular. Então, o corpo funciona como uma engrenagem única. Então, você tem que ter todas as engrenagens funcionando bem para melhorar seu rendimento. É lógico que eu não quero ser profissional de nenhum desses esportes. Eu não vou ser um profissional do golfe, eu não vou ser um lutador de campeonato, entendeu? Eu não estou procurando isso. Estou procurando saúde. Eu acho que na minha idade eu quero isso. E o que eu quero com o esporte é saúde, divertimento, sabe? Uma hora para relaxar. E você precisa estar bem. Agora, lógico que você não quer continuar. Se o cara luta, ele quer aprender a lutar para lutar bem. Se o cara joga, por exemplo, no golfe, você não quer perder. Você não quer perder e quer melhorar seu rendimento. É verdade. Né? Lá é um negócio que chama handicap. Quanto menor seu handicap, teoricamente melhor você é. O profissional é handicap 0. Então, você começa geralmente com handicap 36 para participar de alguns campeonatos. Existem campeonatos que tem que ser handicap abaixo de 26, de 20 e tal. Então, quando você vê seu handicap baixando ao longo do tempo, você está vendo que você está melhorando, né? Eu acho que o trabalho que eu fiz, né, associando fisioterapia, a reabilitação muscular, os outros exercícios, cheguei a fazer pilates, mas não me dei bem no pilates, sabe? Eu acho que não foi seu mood. Não é. Acho que o pilates não é para mim. Eu acho que natação não é para mim. Você gosta de mais adrenalina. Meu irmão mais novo nunca nadou, por exemplo. Quando ele nadava, ele entrava na piscina, nadava 2.000 metros. Ele conseguia fazer, sim, com uma facilidade extrema. Eu acho que tem pessoas que têm facilidades. Para cada esporte, né? Para esportes específicos, né? Eu acho que cada um tem que procurar o seu. E é verdade. E é gostoso quando a gente faz, né, Helder, que a gente vai melhorando, né? O Helder, por exemplo, quando ele me procurou para cuidar da melhora desse corpo dele, para trabalhar até mesmo com nível de prevenção, o desempenho dele no golfe foi outro mesmo, né? Então a gente vê, por exemplo, como ele falou, espondilite anquilosante, eu não sei se vocês se lembram, a gente tem sacroileite presente, geralmente bilateralmente, então a gente traz um quadril mais rígido, que também traz um déficit de amplitude de movimento para ele poder fazer o backswing, que é o movimento do golfe. Então, quando ele me procurou, a gente conseguiu fazer um trabalho incrível, que melhorou a performance dele, melhorou a qualidade e melhorou a performance no esporte, né? E a felicidade, né, Helder? Quando a gente termina ali, a gente fica feliz da vida, né? Podia estar melhor, mas tá bom. Helder, agora vamos falar especificamente de lesão de joelho. Eu queria saber o seguinte, quando você vê um cara que chega para você, um paciente, um cliente que chega ali, pode ser homem ou mulher, tem uma lesão, eu vou te jogar um desafio aqui, né? Uma lesão, vamos supor, de LCA. Quais são os critérios que você avalia para que você pense em operar ou não esse paciente? Acho que a primeira coisa é conversar com o paciente sobre tudo.
Não sobre a lesão de joelho, mas sobre a vida dele. Olha só. Sobre quem ele é, o que ele quer, qual a expectativa dele. Não só, assim, fica parecendo meio filosófico, mas não é não. Qual que é a expectativa dele na vida? De agora em diante, você tá lesado agora, mas você quer fazer o quê? Você fala assim, o que você quer do seu joelho? Você quer que seu joelho te ajude com o quê? Olha que entendeu? máximo. Você quer que seu joelho te ajude a andar, só a trabalhar, você quer correr, você quer praticar esse ou aquele esporte. Aí, dentro disso, eu tenho que saber o que eu posso ou não proporcionar para ele. Eu tenho que ver a idade, o sexo, tem que ver metabolicamente como é que ele tá, endocrinologicamente como é que ele tá. Então, eu tenho que ver esse paciente como um todo. Achar que eu vou fazer uma coisa que é reconstruir uma lesão anatômica e dar uma coisa que não é real, eu acho que parte daí. E depois de tudo, aí você vai discutir quais são as melhores opções. Eu acho que qualquer lesão e qualquer coisa em medicina é assim. Tem que ser discutido com o paciente. Entendo. E assim, Helder, a gente vê muito, por exemplo, assim, antigamente, lá na década de 80, 90, foi quando eu entrei nesse mercado, a gente falava muito sobre os pós-operatórios mesmo de reconstrução de LCA, as reconstruções avançadas, as reabilitações avançadas de LCA e tal. Isso hoje mudou muito, né? Para essa individualidade biológica, que é o que você está dizendo. Não é só uma individualidade do paciente ali, do indivíduo, mas uma individualidade biológica, né? Mas é todo paciente que você opera quando tem, por exemplo, uma lesão 100% de LCA. Rompeu tudo. Não. Quais são os critérios que você pensa para operar ou não esse cliente? Primeira coisa, você tem que ver qual que é a demanda do paciente. O que ele faz no dia a dia, tá? Um paciente é uma pessoa que trabalha no escritório, entendeu? Não tem demanda nenhuma. Ele rompeu porque um dia ele foi pular um degrau para salvar o filho que estava caindo e o joelho torceu. Ok. Foi isso que fez ele lesar. Primeira coisa, tá bom. Esse paciente é diferente de um atleta que faz o esporte 3 vezes por semana, tá? Então, no atleta, é quase impossível que eu não chegue a propor um tratamento cirúrgico para ele. Porque eu sei que a instabilidade dele vai levar ele a muitos falseios, a muitas quedas e a muitas lesões, tá? Consequentes a isso. Lesão cartilaginosa, meniscal. E isso pode acelerar processos ruins, degenerativos, artrose, deformidade, a perna entortar. Isso, em curto, médio prazo, pode ser ruim para esse paciente. Agora, o cara que tem baixa demanda, que faz só trabalho, um trabalho não... de pouco esforço. De pouco esforço, sim. Né? Não precisa de muita energia, de muita força, de usar muito esses membros inferiores. Eu faço uma reabilitação nele e é isso. E vai bem. A gente tem muito paciente. Eu não estou falando aqui, essa não é questão de falar paciente Cooper, não Cooper, que é questão médica. Não, eu estou falando bem simplesmente. O cara precisa fazer? Faz. O cara não precisa fazer porque essa demanda dele não tem necessidade? É por aí. Eu acho que a primeira coisa é essa. Agora, existe o grau de instabilidade. A lesão do LCA é uma lesão anatômica. A instabilidade é o que aparece após a lesão. A instabilidade é o tanto que o joelho sai do lugar. Você consegue mensurar isso. Tem medidores para isso, né? Tem. Existe mensuração até em cruzes, que você pega lá e sente 1, 2, 3, 4 cruzes. Ou uma mensuração em números. Existem aparelhos. Existe o rolímetro, existe o KT-1000, que vai dar em número essa instabilidade. Então, estabilidades graves, você sabe que o tratamento conservador também não vai funcionar tão bem, eficaz. Né? Se o joelho estiver ficando um pouco menos instável, é porque, na verdade, ele está passando já por um processo de acomodação e artrose. Eu tô te fazendo essa pergunta, Helder, porque a gente fica vendo, assim, às vezes, fisioterapeutas, profissionais de educação física, que entram, às vezes, em choque com o médico. Isso é ruim, né? Porque
acaba que fica parecendo que do lado de cá tá todos os defensores do tratamento conservador e do lado de lá tá todo mundo defendendo o cirúrgico, né? E não é bem isso, né, Helder? Não existe uma necessidade desse embate. É. Não existe a necessidade do embate. A reabilitação ou tratamento fisioterapêutico e do reabilitador físico, ele pode ser antes da lesão, ele pode ser depois da lesão, antes de operar ou sem operar a vida toda, e pode ser depois da cirurgia. Você desculpa, mas o médico só está na hora da cirurgia. O resto tudo é do fisioterapeuta e do educador físico. Não existe motivo para embate. Não tem necessidade. Eu acho que não, né? Eu acho que é uma falta de se pensar bem nesse... É uma coisa temporal. Eu acho que não tem essa necessidade. Num congresso que eu acabei de ir, foi muito interessante uma mesa redonda sobre dor anterior em problema femoropatelar. E tinha uma visão de multiprofissional. Quem abriu foi uma fisioterapeuta do Royal College of London lá. Então, falou de todo tratamento conservador, tal. Veio os caras que falaram de tratamento cirúrgico, abordagem cirúrgica. Mas a primeira pergunta, uma das primeiras perguntas do cara que era o presidente desse módulo, o Davi Dejura, um cara mundialmente famoso. Mundialmente famoso. Sim. O Davi Dejura, ele perguntou para a fisioterapeuta, ela falou assim, quando você desiste do tratamento conservador na dor anterior? Com quanto tempo? E você passa para frente? Aí ela demorou, falar. Aí ele... Eu quero que você responda com quanto tempo? Qual que é o seu protocolo? Vou falar com quanto tempo? Aí ela falou, doutor, não tem tempo. Eu tô com um paciente, eu não vejo progressão naquilo que eu tô fazendo, eu tô vendo que eu tô ineficaz. Então eu passo para a próxima fase. Incrível. Então eu acho que a visão tem que ser essa. Verdade. Você vê que na falha do que você está propondo, não existe uma temporalidade marcada. Né? A gente tenta temporalizar tudo, mas se você está tentando uma coisa 1 mês, 2, sem sair do lugar, talvez essa não seja a melhor abordagem. Você percebe que dentro da nossa área, Helder, assim, pensando nas 2 áreas em conjunto, nas 3, considerando a educação física, você percebe que falta bom senso desses profissionais? Como que você vê, assim? Porque eu fico muito preocupada com os extremos. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando eu me formei, por exemplo, a gente ficava muito chateada quando a gente recebia, e às vezes muitos alunos meus que são até do interior, eu tenho muitos alunos que são da Bahia, do Norte, Nordeste, e eles falam que talvez a nossa realidade do Centro-Oeste é até muito melhor, né, Helder? Porque eles falam que ainda recebem as cartinhas com o que fazer com o paciente, como que você deve reabilitá-lo, enfim, né? E eu vejo que vai criando essa animosidade, sabe? E acaba que essa animosidade em proteger o meu lado da profissão me faz ter arredio. E me falta bom senso. Né? Então, eu, enquanto fisioterapeuta, professor de educação física, eu tenho sim essa função de resguardar o paciente para que ele não vá, né, para um processo cirúrgico, enfim. Mas você acredita que falta bom senso também nisso, Helder? Assim, de eu ter que defender o tratamento conservador único e exclusivamente e não abrir mão disso? Você acha que falta bom senso para nós profissionais que estamos do lado de cá? Bom, eu acho. Se for assim, só um sim ou não sim. Mas, agora, por quê? É isso que eu queria saber. O porquê que você acha? Não tem como ninguém ser dono de toda a cadeia produtiva. De nada, entendeu? Não tem como a gente não é uma indústria, a gente não é uma empresa que vai lá, planta, ara, joga a semente, tarará, faz tudo, irriga, colhe, sabe? Depois disso estoca, manufatura, transforma em produto, vende, tem um supermercado. Nós não somos isso. É verdade. Nós não somos isso. Cada um é responsável por uma fase disso. E ninguém conhece, eu acho, isso até o final. Ninguém é formado em agronomia, depois vamos falar em zootecnia, veterinária, administração, economia, marketing, entendeu? finanças, marketing, engenharia de produção. Então, eu acho que se você quiser fazer tudo isso que você está se propondo, ok, talvez você seja um gênio. Parabéns para essas pessoas, mas eu
eu acho que me falta muito das outras áreas, sabe? Eu acho que eu posso tentar ajudar os profissionais, porque quando eu vejo as lesões, eu vejo que elas são diferentes. Você falou do LCA, existe uma lesão do LCA, existe o LCA associado à lesão meniscal. Dentro das lesões meniscais temos várias que nos últimos anos a gente descobriu a importância de todas, talvez tem mais ainda. A gente sabe que dentro das lesões condrais tem enorme diferença no tratamento de várias também. A gente tem lesões associadas, tanto laterais quanto mediais, quanto posteriores, associadas ao LCA. Então, assim, nenhum LCA tem que ser reabilitado igual ao outro. Nenhuma lesão tem que ser reabilitada igual ao outro. Isso eu estou falando da lesão. Agora o paciente, eu estou falando uma paciente de sexo feminino, outra de sexo masculino, um com 20 anos, outro com 35, outro com 50, um com capacidade muscular boa, tá? Um com problema reumatológico associado, um com diabetes. Se você não individualizar seu paciente, você vai ter problema no processo. Então, por isso, tem que ser multiprofissional. Me lembrou muito que você está falando daquele modelo, né, Helder, que a Natália Bittencourt desenvolveu, que ficou tão famoso, né, que fala do modelo da complexidade das lesões, que é quando você analisa a lesão associada ao indivíduo e todas as suas nuances, né? Sim. E pensando assim, Helder, agora vamos para uma fase que o paciente, então, ele fez a cirurgia com você e você está nessa já há muitos anos, né? Você sente falta, como você disse, da cadeia produtiva, né? Você sente falta desse final da cadeia produtiva? De ter profissionais que te dão mais suporte? Eu acho que aqui a gente está discutindo outra coisa também, né? Do ponto de vista específico, se eu puder escolher meu profissional, hoje eu não tenho dificuldade de ter parceria com fisioterapia. Tem vários fisioterapeutas que eu conheço, que eu confio, que eu troco informação, troco experiência, a gente tenta ajudar e ver como que o paciente vai da melhor forma possível, tá? Os educadores físicos, eu ainda acho que eles estão mais afastados, pelo menos isso é pessoal, às vezes seja uma falha minha, mas se encontram mais afastados de nós. Parece que a gente não fala muito fácil, tudo não é a mesma língua, que fica parecendo que tem desentendimento, não. Mas parece que a visão é muito diferente, sabe? Sei. Ou talvez eu acho que é só a comunicação que esteja difícil. Eu percebo isso também. Eu percebo as duas coisas que você disse. A comunicação é difícil, mas eu sinto também, Helder, que dentro de um follow-up menor ou médio, a gente consegue ir monitorando o paciente, dando esse feedback, porque eu sinto assim, pessoal, assim, sendo muito sincera com vocês, 25 anos de profissão também. O médico, o Helder pode dizer isso, o médico fica muito feliz quando ele tem retorno daquele cliente dele, daquele paciente. E retorno que eu digo é você ligar e falar, olha, doutor, esse paciente está evoluindo assim, assim, assim. Ou o doutor poder ligar para você e te falar o seguinte, olha, eu não estou gostando da evolução. Para mim, eu acho que está faltando isso, isso, isso. Como por várias vezes isso acontece no nosso dia a dia. Então, assim, eu acho que eu falo isso muito para os meus alunos, o médico ortopedista e todos os médicos que estão envolvidos diretamente na nossa área e indiretamente também, eles sentem falta de um profissional para chamar de seu. Aquele cara que você confia, Helder, que você fala assim, não, a pessoa já sabe o que eu tô querendo, ela já sabe o que eu penso. E mais, te dá o respaldo num follow-up avançado. Eu sinto muita falta disso também, porque chega numa fase, Helder, que não é mais o fisioterapeuta. E a gente tem que saber disso, isso que você falou é incrível, porque chega numa hora que não sou mais eu. E eu tenho que saber a hora de sair de cena. E a hora que eu saio de cena, aí necessariamente a hora que entra um professor de educação física. Porque é ele que vai dar continuidade para o cara trabalhar a qualidade de vida dele sem pensar em reabilitação. Ou seja, ele não é mais paciente. Ele é cliente. Ele não é mais aquele cara que é doente. Porque esse também é um contexto que me preocupa muito, da gente discutir mais a saúde do que a doença. E a gente está caminhando muito para isso, né? De discutirmos cada vez mais a saúde, não só a doença, né? E aí, como você disse, se você como um médico ortopedista, olha a dica, pessoal, olha a dica. Se você como um médico ortopedista, tudo bem, como você disse, pode ser por você? Eu acredito que não, doutor Helder, essa falha é nossa. Se você é um médico que está sentindo falta do profissional de ponteira que vai te dar esse suporte, eu digo para vocês, olha a lacuna que nós estamos deixando no mercado,
Olha o tamanho do gap que a gente está deixando, que a gente não consegue dar o suporte nem para o médico e nem para o paciente nesse follow-up mais avançado. Não é assim que funciona? Sim. Lá adiante, Sim. você perde contato de todo mundo. Então, eu muitas vezes eu peço o contato dos educadores físicos dos pacientes, né? E é engraçado, parece que eu é que tenho que ir atrás. Olha só. O cara não fala, ele teve a lesão, e aí? Até onde eu vou? Entendeu? O que você acha nesse momento? Porque, assim, eu tô falando de lesões específicas, eu tô falando de joelho só. Uhum. Eu acho que dentro desse tempo eu vi muita coisa. Uhum. Eu vi muita lesão, eu tentei melhorar o que eu faço nessas lesões. Então, eu fico extremamente grato, né? Uhum. Quando o cara... Eu já tive uns 2, 3 educadores que foram no consultório com o paciente dele. Que massa. Foi hein? ele junto com o paciente lá no consultório. Mas 2, 3 num follow-up aí de 25 anos de profissão? Muito pouco, né? Se for pensar assim. Não é pouco. Helder, quando você viaja, assim, que você vê outro serviço fora do Brasil, você acabou de chegar de um congresso que você foi para a Itália, que você me falou que foi fantástico, né? Que você estava dizendo aí tanto de novidade que você percebeu. Talvez não sejam novidades tão novidades, mas depois você conta mais desses highlights. Mas quando você vê esses congressos, quando você participa dos serviços, especialmente dos serviços, como que é essa relação médico, fisioterapeuta, professor de educação física? É melhor, é pior, é diferente? Como que é isso fora do Brasil? Na verdade, cada lugar existe uma peculiaridade muito grande, né? Uhum. Existe uma peculiaridade muito grande. Existem serviços de fisioterapia na Europa que são até em cidades, em balneários específicos. A pessoa opera e vai para lá, viaja para lá, fica lá um tempo fazendo reabilitação. Existe fisioterapia dentro de clínica. Dentro de uma clínica específica, existe uma fisioterapia, um serviço de reabilitação só deles, em grandes serviços. Ver mesmo, eu vi pouquíssimas vezes e é uma coisa interessante. Eu não sei como que isso funciona em algumas legislações, nem na nossa, para ser bem sincero, do fisioterapeuta que vai seguir o paciente no pós-operatório, seguir a cirurgia dele. E ele ter essa interação. Eu já vi isso algumas vezes. Não vou ficar aqui dando nome, mas... Eu sei como é que é. Dando nome, mas já vi isso acontecer. Eu acho interessantíssimo, tá? Nesses serviços, agora falando de fisioterapia no exterior, a maioria está atrelado já à reabilitação muscular. Então, Olha, a fisioterapia e a reabilitação muscular, elas correm juntas. Que top. Não é uma coisa dissociada, não é uma coisa separada. Então, você acha que a interação se torna melhor? Porque a gente consegue ver o paciente até lá na frente. Eu acho. Né? Helder, pensando em retorno ao esporte e fazendo já essa associação do seu congresso que você acabou de chegar, o que há de novo aí para nós? Para colocar esse paciente para voltar para o esporte, nas cirurgias de joelho? O que você viu de novidade? Tecnologia, inovações? Conta um pouco disso aí que você viu falar, uau, isso é muito legal. Não, na verdade, assim, tudo que eles tentam fazer são consensos, né? E não vê que nada é tão simples. O que se vê é que as taxas de relesão são enormes, né? Se o paciente é mal preparado e mal reabilitado, tanto no começo como no final. A gente tem que tomar muito cuidado também com o overload, né? Com o excesso de treinamento ou o excesso de pressão em cima do enxerto antes de existir a ligamentização. A gente precisa que esse enxerto ligamentize e depois a gente precisa fazer essa propriocepção e tudo. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Então, o overload, ele é uma realidade. A sobrecarga é uma realidade. Então, temos que ter cuidado. As estratégias cirúrgicas aumentaram para tentar diminuir o estresse em cima do enxerto, que são as reconstruções associadas, né? Então, existem várias reconstruções. A gente tem que dar uma importância quanto a isso, importância quanto a eixo, importância quanto ao paciente, a capacidade física dele, né? Nutricionalmente, ver esse paciente bem. Controle radiológico é uma coisa que sempre se discutiu, mas ainda se mantém, e a gente vê
que o sinal do enxerto é uma coisa interessante de pensar, né? E a gente só vê isso melhor, e não existe mágica mesmo, é depois do 9º mês. Então, para retorno a esportes de pivô, esporte que tem muita tensão em cima do enxerto, retornar antes dos 9 meses, isso aumenta a taxa de lesão em até 20%. E Helder, dentro da nossa área de atuação, o fisioterapeuta que não respeita essas red flags, a gente sabe que ele vai ter um resultado ruim. Mas a gente vê também que ninguém quer se comprometer a estudar, né? Então, vê todo mundo metendo a cara, e esse é o termo, né? Achando que é simples, porque a reabilitação de joelho ou de LCA, que é a lesão mais comum que a gente vê, pode parecer simples, mas não é. A gente sabe que a gente tem que respeitar algumas red flags, que são os marcos que a gente tem que ter nesse pós-operatório, para que esse pós-operatório transcorra da melhor maneira possível. Mas a gente vê muito profissional da área da saúde desavisado, que faz as coisas de maneira muito embananada, sem pé nem cabeça, e complica para você no consultório, né? Então é aquele paciente que às vezes você vê que não evolui, ou que vai fazer uma relisão, como você está dizendo, e aí complica a vida de todo mundo. Tempo, dinheiro desperdiçado por conta de um profissional que não soube o que fazer. Já é um desafio colocar o cara no centro cirúrgico, né? Que para quem já esteve dentro de um centro cirúrgico, é extremamente desafiador. Falar para o paciente, meu filho, você que praticou esporte a vida toda, vai parar em 9 meses agora, para você ter que reabilitar já não é fácil. Para a cabeça de quem faz o esporte, você que faz o esporte, você deve imaginar, né? Imagina você ficar 9 meses parado. Sim. Né? Imagina. Já é um desafio. Aí chega um fisioterapeuta ou um professor de educação física e lasca com tudo. Pensa o desânimo disso. E a gente vê, como você mesmo disse, né? As pessoas parecem que não estão com o coração ali. E aí não querem saber de se comprometer, não querem saber de estudar. E não vai rolar. Na hora que você se dispor a entrar no mercado de trabalho, lembra que a sua reputação é a coisa que mais vale. E essa reputação é aquilo que eu sempre falo para vocês. Ela vai ser construída em 20, 25 anos de profissão. Mas ela vai se quebrar. Num caso que você pisar na bola e fizer muita porcaria, aí você pode saber que sua reputação vai pro brejo, porque profissional não vai faltar. Não é, doutor? Essa é a lógica do goleiro. Como que é essa lógica? O goleiro é o pior de todos, né? Você pode ter agarrado todas as faltas, chute bonito, feito ponte, primeiro frango, e ser lembrado pro resto da vida. De frangueiro. É a lógica do goleiro. Eu gostei dessa. O goleiro sempre sofre. Ai, adorei essa analogia, né? Gente, pra gente fechar, Helder, conta só, assim, você tem 3 nomes, assim, na sua cabeça de profissionais do mundo aí, que você tem uma inspiração para deixar aqui de dica pra nossa galera aqui, pra gente seguir, porque, assim, o povo usa a rede social só pra stalkear, né? Mas a gente usa a rede social pra estudar. Então, me fala 3 nomes, assim, de profissional foda que você admira pra gente poder seguir a partir de agora aqui nas redes sociais. Difícil, só 3, né? Então, fica muito complicado, né? Fica muito complicado. Acho que no Brasil eu ia falar uns 10, 20. Tem caras fantásticos aqui no Brasil. Mas fora do Brasil, então. Pra você não falar os 10. Fora do Brasil, eu acho que você pega um cara da França, tá? Eu vou anotar. Vocês anotem aí. Que é um cara gente fina. Parece ele marrento, é o Bertrand Sonericoté. Fácil de escrever, depois eu coloco para vocês aí, tá? Eu acho que foi para lascar. O Bertrand é um cara fantástico, um cara que mudou meu pensamento sobre reconstrução extraarticular uns 15 anos atrás, quando eu fiz com ele. Então, eu acho que ele é fantástico. Na França, infelizmente, vou ter que falar mais um também. Porque o Bertrand, ele é o cara da... Ele é o cara da esportiva, né? Na França tem um cara que é um gênio. Aí ele é um gênio junto com outro. Que eu acho que são equiparáveis. Que é o Michel Bonin, junto com o Ian Vitor. O Ian Vitor é belga. Então são os caras que, para pensar em prótese, pensam diferente. Mas aí tem uma tríade. Então é o Michel Bonin, o Ian Vitor, e tem um indiano muito louco que chama Mulage. Eu esqueci o primeiro nome do Mulage. Ele é prótese de joelho? Eles... É medicina
degenerativo. Mas eles pensam em artroplastia e pensam no paciente como um todo. Como que reabilita? O que o paciente que faz essa cirurgia pode fazer? Tem uns trabalhos do Bonam muito interessantes com o Ian Vitor. O Mulage, já que é um indiano, ele tem que colocar o paciente agachado, o paciente fazendo o paciente fazer aquelas posições, né? Tipo um afundo, Não, que é afundo, só. Aquela posição de quase yoga, uma perna sobre a outra. Posição yogi. Então, existem algumas coisas diferentes, até no ponto de vista. E um americano, para não falar que eu não falei de ninguém, tem um cara que é um estudioso e foi numa área que ninguém gostava há muito tempo atrás, que é o Laprade. O Laprade é um cara que fez muito estudo anatômico, de muita estrutura, que mudou algumas reconstruções como a gente conhece hoje em dia. E tem muitos nomes despontando hoje, sabe? Tem muitos nomes mais atuais. Eu tô falando de quem é... Vamos falar assim, esses aí são os clássicos. Olha só, gente, eu peguei aqui o nome, depois eu deixo para vocês aí no link. Eu tô aqui com 1, 2, 3, 4, 5 nomes, então, que ele citou. Eu não vou fazer isso com ele, né? Eu não vou apertar ele perguntando o nome do Brasil, que eu sei que ele tem vários ídolos aqui no Brasil também. Coloquei no exterior, porque ele acabou de chegar do congresso, gente, ele tá com tudo fresquinho na cabeça e eu acho que ele viu muita coisa boa. Elderi, para fechar, eu queria te fazer uma última pergunta. Considerando a sua prática aí como um grande... mestre da prótese total de joelho, das artroplastias, das substituições de joelho. Se eu tenho lá o meu avô, que tem uma artrose importante, anda todo tortinho, né? Fica claudicando o tempo todo, às vezes cai, né? O joelho incha. Aí eu fico pensando, que hora que eu tenho que procurar o médico? Que hora que eu tenho que procurar o ortopedista? Quando é que eu tenho que pedir para ir no médico, para a gente ver sobre prótese? Isso deve ser uma dúvida no seu consultório todo dia, né? Qual que é a idade? Como é que faz? Se eu tenho que esperar? Me conta um pouco como é que é isso. Sim, primeira coisa que eu vou falar é assim, desculpa só te corrigir, esse negócio de mestre na prótese de joelho não existe. A única coisa que eu faço nos últimos 20 anos, vamos falar, é tentar ver se eu melhoro o meu resultado. A gente conseguiu melhorar muito disso estudando paciente como um todo, mas melhorando tecnologia também, sabe? Você fazia tudo muito incipiente. Hoje, com o uso da tecnologia, você melhora muito o resultado. Mas a visão global é que é o importante. Não adianta tecnologia sem ver o paciente como um todo, tá? Agora, quando é a hora desse paciente ir no seu consultório para ver isso, ele vai saber. Pode ficar tranquilo. Ele vai sentir tanta dor que ele vai precisar de uma ajuda, ele tá sentindo que a vida dele não tá legal, ele tá ficando restrito a coisas que antigamente ele conseguia fazer. Então, nesse momento, ele falou, eu tenho que fazer alguma coisa. Aí, cabe a nós, né, da área da saúde, não só eu, ver se é a hora de eu intervir, de eu ter que fazer alguma coisa por ele do ponto de vista cirúrgico. Porque tem que pensar que numa cirurgia dessa não tem volta. Se eu fizer uma dessa, não tem como eu dar o joelho dele de volta. Eu só posso fazer mais outra. E mais outra, entendeu? Então, mas hoje em dia a gente consegue fazer isso. Você consegue fazer próteses pequenas, que chamam unicompartimental, onde você não troca o joelho inteiro, tá? Antes disso, você consegue fazer osteotomia, só melhorar o eixo do paciente. Você consegue fazer lesão condral específica, com membrana, com cartilagem, com célula derivada de gordura. Tem muita coisa para fazer. Agora, tem que tomar cuidado, tem que ver a indicação precisa. Porque todo mundo quer te vender uma terapia miraculosa, né? Uma coisa milagrosa que vai resolver a sua coisa de hoje para amanhã. Não é assim que funciona, tá? Não é assim que funciona. A gente fala, fui ali e melhorei. Qualquer placebo melhora 30%. Qualquer estudo mostra que qualquer placebo tem uma melhora de 30%. E o placebo nosso é o cuidado. Só o cuidado que você oferece já melhora o paciente 30%. Então, fora isso, a gente tem que pensar no resto. Aí o resto é de uma responsabilidade grande você indicar ou não algum tratamento. Então,
tem essa sequência das próteses e você escolhe melhor conversando com o paciente do que ele quer. A durabilidade da prótese tem mudado juntamente com a tecnologia? Eu, particularmente, acho que não muito. Entendeu? Eu acho que essa durabilidade é multifatorial. Lógico que o material é diferente, tá? Sendo muito tosco, eu vou falar que se você for hoje numa borracharia trocar o pneu do seu carro, você sabe que tem uma marca, que eu não vou fazer um marketing aqui, tem uma marca X aí, até de um amigo meu, do Carlos Magno. Já fazendo um jabazinho para grife, pneu do Carlos Magno. Então, assim, geralmente ela dura mais que as outras marcas. A gente tem pneus correlatos, um anda 60 mil, outro 40 mil. Prótese, por qualidade, geralmente uma dura mais que a outra. Mas mesmo as com durabilidade excelente, podem durar pouco por, vamos falar assim, má escolha global. Má escolha do paciente, da deformidade, do tipo de prótese, da maneira como implantar, da técnica. Então, é muito multifatorial. Tá Mas certo? em média hoje, doutor Helder, uma média de durabilidade? Você pode ter durabilidade acima de 20 anos. Acima de 20 anos, olha só. Existem modelos protéticos, tá? Que tem estudo. Infelizmente, a gente não tem nenhum estudo nacional que mostre durabilidade acima de 10 anos. Isso é uma falha. Assim, esse modelo dura mais que 10 anos. A gente não tem esses estudos. Esse é um gap que você gosta de falar da indústria nacional. Mas nas indústrias fora do Brasil, a gente tem esse modelo protético. A gente tem 92% de sobrevida acima de 15 anos. Mas cuidado, tem um viés muito grande nisso tudo, tá? Que a gente tem que falar. Muitos desses pacientes que operaram por 70 anos, com 85, estão mortos. É verdade. Então a gente tem que ver com que idade esse paciente foi operado e qual a demanda dele. Quanto mais demanda, a gente sabe que a prótese vai durar menos. Tá bom? É a mesma coisa de um carro. É verdade. Você vai demandar ele demais, vai pôr ele num rally, você vai pôr ele vai correr pista, lógico que o pneu vai durar menos. Ô, doutor Helder, e eu não consigo, né, fazer a última pergunta. E se eu tiver os 2 joelhos comprometidos, o que eu faço? Se o meu avô lá tem os 2 joelhos artrósicos? Na verdade, se o paciente tem condição clínica, tá? Você não precisa fazer cirurgia num joelho, depois fazer no outro. Você pode fazer prótese nos 2 joelhos no mesmo tempo cirúrgico. Há acho que entre 5 e 8 anos atrás, eu conversei com um amigo meu que fazia muito. Na época ele tinha 120 casos bilaterais. E eu comecei a fazer aqui, né? Eu tenho muitos casos. E quando você falava isso uns anos atrás para os pacientes, eles achavam que eu era louco. Só que quando você tem uma deformidade bilateral, os 2 joelhos estão tortos, você põe os 2 retos, você tem muitas vantagens. Primeira coisa, você tem que fazer no paciente rígido, que suporte esse grau de cirurgia. Você tem que ter uma equipe treinada, que faça a cirurgia em tempo hábil. Tem que ter uma técnica boa, lógico, mas se você pensar no paciente, é só uma anestesia, é só uma recuperação. E outra coisa, nessa recuperação, o centro de gravidade e a marcha, ela vai ser treinada numa única vez. Eu tenho os 2 tortos, deixo um reto, aí fica um reto e um torto. Eu fico cambaleando ainda. Ponto e vírgula. Ponto e vírgula. Agora, eu tenho os 2 e deixo os 2, é esse eixo que ele vai ter daqui para frente. Eu já faço um treinamento só. Não só é um treinamento neuromotor, né? Não é só um treinamento muscular. Então, eu acho que essa é a vantagem real para esse paciente. E é verdade. A gente teve a oportunidade, por exemplo, no meu mestrado, de fazer uma avaliação de um paciente de prótese bilateral, que o Dr. Helder operou, e a gente conseguiu verificar se houve diferença de pressão plantar nos 2 joelhos que fez ao mesmo tempo, e a paciente teve uma diferença muito pouco significativa. Então, ou seja, a gente consegue ter uma descarga de peso legal, tem um alinhamento, uma simetria legal, né, que foi um resultado muito fantástico, né, doutor Helder? Mas é qualquer um médico, assim, ortopedista que tá fazendo prótese bilateral, assim, tá? Porque raramente a gente ouve falar disso, né? Algumas pessoas talvez sejam contra,
não é novidade, porque isso não é novidade nenhuma, entendeu? Eu acho que tudo melhorou com o tempo. Eu acho que o cuidado geral melhorou com o tempo, como a fisioterapia, a medicina, a anestesia, o controle da dor no pós-operatório melhorou demais esse resultado. 10 anos atrás, acho que não foi o Winston, ele deu uma aula lá no Congresso de Campinas e falou da experiência dele de ter sido submetido a uma bilateral. E ele falou, não façam porque dói demais. Então, essa foi a visão que todo mundo tinha na época. Mas como você melhora a analgesia, melhora esse retorno do paciente à capacidade física, hoje em dia, assim, sem ser demagogo, eu não estou prometendo resultado, mas é muito tranquilo fazer bilateral e você e o paciente ficam muito satisfeitos, sabe? Com essa recuperação. Fazer um e fazer outro é uma escolha. Mas olha bem, existem os limites. O limite da literatura é paciente com 75 anos de idade, que não tenha muitas comorbidades. Esse é o principal. Tá? E eu acho que o resto é ter esse protocolo, tanto pré, quanto per, quanto pós-operatório bons. Tem uma equipe ali para te ajudar, né? Bom, gente, eu não sei vocês, ele vai falando, eu tô aqui babando, né? Porque eu aprendo muito todo dia que a gente tem a oportunidade de conversar. Não é todo dia, né, doutora Elda? Então, muito obrigada. Queria deixar aqui os nossos agradecimentos e dizer para vocês que é o seguinte: quer aprender? Aqui é o lugar, meu filho. Só tem esse jeito. É a gente estudar junto com pessoas do bem que queiram compartilhar. Eu sei que seu tempo é extremamente escasso, você acabou de chegar de viagem, ainda tá se recuperando, né, de um dodói que ele voltou meio doente. Mas só de você estar aqui não tem preço. E eu queria deixar o Instagram do Dr. Elder para vocês seguirem ele nas redes sociais. Então é @ElderRocha Ortopedia, Elder com H. Sigam ele para vocês verem lá o que ele tem feito, o quanto que é diferencial o trabalho que ele está fazendo. Ele está cada vez mais agora nas redes sociais, então acho que vem muita coisa boa por aí também. E dizer para vocês também seguirem a gente, né? O Instituto Naves Queiroz, @Instituto Naves Queiroz, que vai vir mais conteúdo legal como esse. E o INQ Academy Oficial, que essas gotinhas que a gente vai trazendo aqui de conhecimento vão ser muito melhor explicadas dentro de tudo que a gente está se propondo a fazer com o lançamento desse novo produto, que é o INQ Academy, para poder ensinar vocês, ajudar vocês, profissionais da área da saúde, a que a gente esteja realmente sempre no mesmo nível e no melhor nível possível, que esse é o nosso ideal, sabe, doutor Elder? Que a gente quer que todo mundo esteja junto com a gente, porque eu sei que daqui a pouco eu não vou estar mais aqui. E quando eu não estiver, eu quero que tenham bons representantes para conduzir o trabalho que a gente faz com tanta alegria e com tanto coração, e que a gente quer que outras pessoas estejam aí também. Muito obrigada, viu, doutor? Agradeço. Obrigada, gente. Um beijo.